Tá compartilhando, tá gravando, vocês estão aqui, a aula tá aqui. Tá. Então, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aí à disciplina, ok? Vamos olhar aqui. Opa, peraí. Então, continuando, né, na aula passada, nas aulas anteriores, né, eu apresentei para vocês o passo a passo. A gente começou aqui com o primeiro procedimento, que é o dimensionamento, da viga de contraventamento, e eu mostrei os procedimentos, né, para o pré-dimensionamento dos pilares, considerando no início, né, para todos, né, aparelhos de apoio de Freycinet. Falei um pouquinho de aparelho de apoio. E aí hoje eu vou voltar nesse pré-dimensionamento, mas agora já aplicado para a ponte de estudo, tá? Então pegar aquela teoria e ver como é que isso fica na prática, né, com os cálculos. Então, quando eu falei de critério do aparelho de apoio, né, basicamente uma relação aí de resistência com solicitação, na parte, né, de resistência a gente tem aqui o fator, né, da norma, o gama C, solicitação força sobre área, essa força expandindo aí na parcela permanente, na parcela acidental, abrindo aqui a área, né, pelas dimensões A0 e B0. E aí eu peço, né, para vocês considerarem o pilar inicialmente quadrado, tá, nesse critério. E aí nós com isso adicionamos, né, equações, mais algumas relações que a norma nos dá em relação ao tamanho do aparelho de apoio e o tamanho do pilar, né? Então aqui tem algumas relações que a gente tem que atender. E aí como é que a gente vai fazer isso na prática, né? Então na prática a gente faz como? Ele fala ali, ó, o A2 tem que ser maior ou igual ao A0 mais 10 centímetros. O B2 tem que ser maior ou igual. Então, para a gente ter um valor inicial, o que a gente faz? A gente trabalha ali na igualdade, né? No limite ali dessa relação. Então, já substituindo aqui A2 igual a B2 e B2 igual a 3B0, substituindo aqui, a gente tem essa relação de B0 com A0, tá? Vou colocar o A0 em evidência. E aí vou juntar o item 1 com o item 2. Eu vou fazer aqui apenas para o meu pilar 1, tá? Mas aí é só reproduzir o mesmo procedimento para os demais pilares. Como sempre, tá? Qualquer dúvida aqui, só me interromper ou então colocar no chat. Então, ó, vou pegar aqui a formulação para o critério do aparelho de apoio, já substituindo o A0 por essa relação aqui do B0, tá? Então, vou olhar os dados que eu tenho, né? Então, vou olhar lá naquela tabela, naquele slide lá da ponte de estudo, vou olhar os dados que eu tenho e vou começar a substituir. Então, quem é o meu RG, né? Quem é essa minha carga permanente? Então, vocês vão olhar lá, ó, RG, no meu caso, para o pilar 1, é de 1755, tá? Vocês vão olhar, né, porque aí cada um vai ter um valor, né, porque esse valor aqui, ó, tá em azul, então vocês vão precisar ajustar, né, cada grupo vai precisar ajustar, e aqui tá o RQ, então eu vou olhar aqui, ó, quem é o RQ, ó, RQ para o pilar 1, no meu caso, 1175, então vou substituir aqui, tá? Mas o que eu preciso? Eu preciso do meu fator gama C, que a gente já definiu ali, combinação normal, 1,4. Então, a gente vai substituir. Além disso, os parâmetros, né, os coeficientes de ponderação das ações variáveis e ações permanentes, que também a gente já entrou na tabela e interpretou, né, pegou lá os valores que a gente vai utilizar. Então, já está aqui, ó, o gama Q de 1,4, gama G 1,3, vamos substituir na fórmula. Então, na tabela de vocês, se vocês estivessem fazendo isso numa prova,
ou à mão, o processo seria esse, né? Vai lá pega o valor, substitui na fórmula. No caso, né, para quem estiver trabalhando aí, fazendo o trabalho na planilha, você já tem que ter esses dados, né, em algum lugar, para só puxar lá na fórmula para poder calcular. Né, o B0, né, no caso, eu tenho que botar o B0 em evidência aqui nessa fórmula e ir substituindo esses valores. O FCK, certo? Que eu também dei, e cada um tem um valor, né, ou de 45 ou de 50, e o φ, né, como aqui eu estou fazendo pilar 1, né, lembrar que eu vou usar o φ do vão 1 com o φ do vão 2 e fazer a média, tá aqui. Então, para o pilar 2, vai ter que fazer o quê? O 2 com 3, né, e assim por diante. E aí, agora, ó, só tenho o B0 como incógnita. Vou colocar em evidência, né? A gente fica aqui com o B0 ao quadrado. Então, a gente tem dois valores de B0, um valor não válido, né? Um valor negativo, e aí sim um valor que é o que a gente vai utilizar. No meu caso aqui, deu 23,98 centímetros. Então, a gente vai guardar esse valor, tá? Mantém as casas decimais, né? Não vai perdendo precisão, não. Vai, né? Como a gente está fazendo aí no trabalho, né? Na planilha, ou seja, usando Python, que seja, vai mantendo aí a precisão dos resultados. Professora, Oi, desculpa, Marcelo. eu entrei agora, eu perdi aí uns minutinhos. Sim. A minha dúvida era exatamente essa, né? Que você ia ficar com 3 inequações ali. Aí a gente vai pegar sempre, por exemplo, no limite, o B2 sendo igual a 3B0, isso que eu não. Isso, a gente pega um limite que aí seria, vamos supor, o menor valor possível, né? Então a gente já sabe que vai atender essa relação, né? Então é tipo o menor valor que você pode utilizar, né? Porque quando for fazer lá no final a envoltória, você sabe que aquele é o... Até aí a gente vai pegar, deixa eu ver se eu entendi. Sim. A gente vai pegar o 3B0, como B2 igual a 2, o 3B0 vai ser igual a 0 mais 10, entendi. Isso, né? Beleza. Então aqui, ó, você vem, ó, você vai substituir nessa equação aqui de baixo. Quem é o A2? O A2 é o B2. Quem é o B2? O B2 é o 3B0. Aí substituir aqui. E aí vai ficar tudo em função, né? Vou substituir o A0 aqui em cima. Na primeira equação vai ficar tudo em função de B0, tá? Tá, então a gente. Tá, beleza. Então você pega o B2 e o A, que é igual ao A2, como você bota maior ou igual, você joga igual. Jogo igual, para trabalhar no limite. Porque aí qualquer valor acima, né? Eu sei que vai estar atendendo. Ok? Não, beleza, beleza, valeu. Tá? Isso aqui dá para fazer de várias formas, né? Eu segui aqui esse caminho deixando em função de B0, poderia ter deixado em função de A0, né? Mas não vai fazer, não pode no final fazer diferença, né? Você vai sempre achar aí para o B0 esse valor aí de 23,90, nesse caso aqui para 23,98. Com esse valor de B0, né, eu vou pegar e calcular aquilo que eu tenho interesse, que é o que? As dimensões do pilar, porque eu estou fazendo, ó, o pré-dimensionamento do pilar. Então, com esse valor de B0, eu volto aqui, ó, B2 tem que ser maior ou igual a 3B0, eu fiz o limite, né, no limite, né, fazendo com a igualdade, então vou substituir aqui o meu B0 multiplicando por 3, né, então vou achar aqui o meu B2. Aí vai guardar o número lá da forma que deu, com todas as casas decimais, no caso da planilha. Se fosse uma questão de prova, colocar aí, né, com 2, 3 casas decimais. Professor, o que é esse B02? É porque quando a gente coloca, quando coloca o A0 aqui em cima, você São dois raízes? você fica com duas Tá, desculpa, as soluções. raízes da equação de segundo grau. Tá bom, Isso, valeu. você fica com duas soluções, uma negativa, descarta, tá? Tá. Vai achar o B2,
E aí, como a gente considerou o pilar quadrado, A2 igual a B2. Tá? Então, pelo critério aqui do aparelho de apoio, a gente já definiu o valor mínimo, né, que esse pilar pode ter para atender a esse critério aqui. Ok? Aí vamos para o próximo. Tá? Qualquer dúvida, tá, gente? Vai perguntando, tá? Aí vamos para o próximo, para o critério das BUTs limite. Daí a gente vai usar aquela recomendação prática, né, com um valor menor ou igual a 100. Novamente, se é menor ou igual, a gente vai o quê? No limite. Né? Então, para lambda igual a 100. O meu lambda é o comprimento de flambagem sobre o raio de giro. E aí, né, a gente viu na aula passada que a gente tem que ver nas duas direções, na direção transversal e na direção longitudinal. Né? Nas duas direções, esse lambda aí tem que ser menor ou igual a 100. Na direção transversal, a gente já deduziu, né, viu lá quem é a inércia, quem é a área, simplificou. Então, tá aqui, ó. O meu comprimento vai ser uma vez a altura do pilar sobre o raiz de 3 sobre 6A2. Então, isso aqui tem que ser igual a 100, tá? Lembrando, né, eu até coloquei lá o asterisco, ó, tá até anotado aqui, ó, eixo da viga. Então, eu vou pegar a altura do pilar e vou diminuir metade da altura da viga para pegar, né, de eixo a eixo do pórtico, tá? Então, tá aqui, já fiz a substituição. Vou pegar os valores, né? Quem são os meus dados? Tá? Então, ó, nós já calculamos, foi a primeira coisa que a gente calculou, as dimensões da viga, né? Então, a gente já tem esse valor aqui. E, né, então, a gente, acredito que todo mundo deva dar o mesmo valor. Vai dar aqui 1 sobre 2. E a altura do pilar, vocês vão ter que procurar, né? Cada um vai ter o seu, que aqui, ó, tá aqui em azul. Né? Então, cada grupo vai ter o seu valor. E para cada pilar é um valor diferente. Então, no caso, eu estou fazendo pilar 1, o meu pilar 1 tem 9 metros. Então, eu substituí aqui, ó, por 9. Tá? Então, minha incógnita aqui é o quê? É o A2. Vamos dar, então, uma conta simples, né? Vamos aqui achar o A2, que o meu deu 0,29 metros, tá? Professora, rapidinho. Sim? Eu ia perguntar antes. A senhora botou tabuleiro 12 metros e V sobre H igual a 2/3. O tabuleiro é porque aquela figura está muito pequena. O tabuleiro que a senhora está falando é a seção transversal, não é isso? É a parte de cima mesmo do tabuleiro, lá onde está passando os veículos, em cima mesmo. Então, mas a senhora vai contar a parte ali até onde que vai? É tudo ou é só a parte onde passa o veículo? Isso que eu estou... Só o veículo. Aqui eu não chego a entrar tanto nesse detalhe, não. Ele não... Não sei se vai influenciar, porque a senhora dá, por exemplo, o V sobre H, o que é o V sobre H? 2/3, isso que eu não estou... V sobre H... 2/3. Ah, não sei se vai usar. Aqui, esse V sobre H é a inclinação do talude. Ah, tá ali em cima, já vi. Tá, beleza. Esse tabuleiro aqui é quando a gente for calcular força devido à frenagem e aceleração, a gente vai precisar desse dado, do tamanho do tabuleiro ali. Tá, outra coisa. Carros, tá? A senhora botou área construída também. Área de concreto, desculpa, área de concreto. Isso. A área de concreto vai levar a face toda ali da seção transversal, desde dos guarda-corpo, desde tudo. Sim, eu já estou pegando aquilo tudo como se a gente tivesse... Para pegar o peso próprio da estrutura, né? Na verdade, isso daí é para calcular... deixa eu lembrar, acho que é variação de temperatura. Tá bom, valeu. Que eu uso isso. Tá bom, aqui você poderia fazer, tipo, tivesse feito um desenho no AutoCAD, né? E ali já tivesse obtido esse valor automaticamente. Tá bom, valeu. Obrigadão. Aí eu já passo para vocês esse dado. Mas sim, perguntem, não deixa passar nenhuma dúvida, não. Então, aqui a gente chega nesse A2, vou guardar esse valor,
e aí vou fazer na outra direção também, na direção longitudinal. Para essa direção longitudinal, já mostrei também para vocês, né, dedução na aula passada. Vou pegar aqui já a fórmula, né, então o meu comprimento 2 vezes a altura toda, né, do pilar, sobre o meu I, que é a raiz de 3 sobre 6, só que agora só o B2. Vou lá pegar os meus dados, quem é a altura do meu pilar? 9, né, no caso o meu pilar 1, e aí chego no meu valor de B2, uma conta também simples, tá? Nesse caso aqui é uma conta simples. Então, 0,62 metros, ok? Dúvidas aqui? Esqueci. Esse pedaço é tranquilo, né? O critério da norma, né? Também muito simples. A norma fala lá, ó, a menor dimensão tem que ser maior ou igual a 40 ou a altura do pilar sobre 25. Então, vocês vão ter que fazer para todos os pilares, né? Fazer a divisão sobre 25 e pegar aqui a maior dimensão. No caso, né, para o meu pilar 1 é o 40 centímetros. Então, o que eu estou dizendo? Ó? A menor dimensão, né, dos lados desse pilar são 40 centímetros. Então, tanto A2 quanto B2 tem que ter pelo menos 40 centímetros. Então, eu boto aqui, ó, para esse critério, ó, A2 igual a B2, 40 centímetros, tá? Que é o mínimo que ele pode ter, ok? Agora que eu já tenho para os 3 critérios calculados, o que a gente vai fazer? Vai juntar tudo para poder fazer a envoltória, né? Então, tá aqui, ó, pilar 1. Né? Na aula passada eu tinha colocado valores aleatórios, né? Valores quaisquer, só para explicar a metodologia. Agora não, já vou colocar os valores mesmo calculados. Então, vocês vão pegar lá, critério do aparelho de apoio, os valores que achou para o A2 e B2, vai substituir. Para o das BUTs limite, né, direção transversal, longitudinal, vai pegar os valores e botar aqui na tabela, né, o 0,29 para o A2, 0,62 para o B2. Lembrar a questão de unidades, tá? Ó, aqui eu fiz as contas em centímetro. Quando eu joguei para cá, para eu poder fazer a envoltória, eu tenho que colocar todo mundo na mesma unidade, ok? São detalhezinhos, né? Mas, principalmente quando faz assim de forma automática, numa planilha, pode ser que vocês se confundam, tá? Então, prestar atenção nisso aqui. Aqui acabou que eu fiz a conta em centímetros, né? Quando eu joguei para cá, eu preferi jogar para metro. Aqui já estava em metro, então, só jogar automaticamente. Aqui, ó, a mesma coisa, ó, fiz as contas em centímetro, vou jogar para cá, para metro. E aí é fazer a envoltória, né? Pegar o valor que atenda aos 3 critérios. Então, o A2 que atende aos 3 critérios é o 0,71, né? Porque eu usando 0,71, as BUTs vai estar ok, a norma vai estar ok. A mesma coisa para o B2, tá? Sempre vai ser assim? Não, tá? Cada pilar vai ser uma combinação, para cada grupo aí também pode ser uma combinação, ok? E agora sim, depois que a gente faz a envoltória, aí a gente arredonda e adota um valor para as dimensões do pilar. Então, aqui no meu caso, eu achei 0,7193, eu arredondei para 75 centímetros nas 2 direções, ok? Tá? Eu vou botar aqui os outros valores dos pilares, tá? Calculados. Aqui não são valores quaisquer, são valores realmente calculados. Só para mostrar aqui, ó, que, por exemplo, no pilar 2, ó, tá vendo? Ele já não fica no final quadrado, porque eu faço a envoltória, ó. Para o A2, o crítico foi da norma. Para o B2, o limitante foi das BUTs, tá? E aí aqui o arredondamento. Para o 3, ó, eu já peguei aqui também, ó, NBR e os BUTs, tá? E no último, isso aqui também ficou quadrado, que foi tudo aparelho de apoio, né? O critério do aparelho de apoio. Então, e não necessário vai dar igual, tá? Isso aqui é pro meu pilar, tá? Para os meus pilares ficaram esses resultados aqui, ok?
A minha sugestão para vocês, né, principalmente nessa primeira fase, porque você ter esse pré-dimensionamento correto, ele vai influenciar, como eu vou mostrar na aula de hoje, no cálculo da rigidez, no cálculo da escolha do aparelho de apoio. Então, se essa parte aqui tiver um erro muito grande, né, vai ter uma influência muito grande também nos próximos passos, ok? Então, a minha sugestão é o quê? Montem a planilha, montem o programa de vocês, tá? Substituam pelos meus valores de ponte de estudo. Vê se consegue chegar na mesma conclusão. Depois, vai substituir pelos valores de vocês, que é uma forma, vamos dizer assim, de validar, né, o código, né, a planilha que vocês estão construindo, tá? Então, é a minha sugestão, mas aí fica, né, a critério de cada um. Então, aqui a gente já fez o pré-dimensionamento do pilar, tá vendo? A gente já tem aí os valores iniciais, né, desse pilar. Então, o próximo passo é o quê? Vamos olhar aqui, ó. Uma vez que eu já tenho as dimensões do pilar, eu vou... Deixa eu só olhar aqui. Cadê meu mouse? Tá aqui. Tá certo. Uma vez que eu tenho o dimensionamento do pilar, eu vou calcular algumas das forças. Eu falei para vocês que a gente ia começar com... que a gente ia calcular só duas, né? Temperatura e retração do concreto. Então, vamos como calcular essas forças, tá? Então, vamos lá. Então, forças longitudinais e transversais. O que acontece? A gente tem a dimensão do pilar e está considerando tudo aparelho de apoio de Freycinet. Para calcular essas forças, tá, que estão atuando aí no pilar e no aparelho de apoio, a gente vai precisar calcular a rigidez do conjunto pilar com o aparelho de apoio, tá? A gente vai precisar da rigidez desse conjunto. Para o cálculo, como a gente tem uma ponte que não é simétrica, a gente vai precisar também determinar o centro de dilatação térmica dessa ponte, para poder chegar aí nessa força devido à variação de temperatura. Como a gente vai calcular forças longitudinais e transversais, a gente vai precisar não só da rigidez do conjunto pilar, aparelho de apoio, como também rigidez do pórtico, tá? Que seria na outra direção. Então, isso aqui são dados que a gente vai precisar para poder calcular essas forças aqui. Então, a gente começa, né, para calcular a força longitudinal devido à variação de temperatura, a gente começa aí determinando a rigidez do conjunto pilar com o aparelho de apoio, tá? E aí a gente vai relembrar, né, alguns conceitos que vocês deram aí ao longo da universidade, né, sobre rigidez e flexibilidade, tá? Então, vamos lá. Qualquer dúvida aqui, tá? Só interromper e tirar a dúvida. Flexibilidade de um pilar, eu estou chamando aqui de Fzinho, tá? A gente na disciplina acaba que a gente tem muitas letras, muitas variáveis. Eu tenho tentado aí não repetir, tá? Mas sempre bom, assim, quando estiver falando de um assunto, né, de repente na planilha tentar separar cálculo de rigidez, né, é um pedaço, então está falando do K para o cálculo de rigidez, F do cálculo de rigidez, que pode acontecer de algumas letras se repetirem, tá? Então eu estou chamando aqui flexibilidade do pilar de Fzinho. E aí como é que a gente calcula essa flexibilidade, né? Então primeiro a gente vai considerar um pilar engastado na base e livre no topo, ok? Então a gente tem aqui esse pilar, engastado e livre. O que é a flexibilidade desse pilar, né? Conceitualmente, é quando você tem, né, é o valor, né, a flexibilidade é o valor do deslocamento horizontal, tá, no topo desse pilar,
Então, quanto que esse pilar deslocou aqui no topo, ok? Quando você tem uma força unitária aplicada também no topo desse pilar, tá? Então, a flexibilidade é esse valor aí de deslocamento, quando você tem aí um pilar engastado e livre. Professora, Marcelo? isso aí é na direção transversal ou longitudinal? Isso aqui é geral. Agora, assim, é fazendo uma revisão geral aí dos conceitos, tá? Ah, tá. Só não está falando da ponte propriamente dita, não, né? Não. Ah, tá. Eu vou bem, eu vou relembrar os conceitos aí passo a Ah, passo, tá, que tá, a gente beleza, vai, a beleza. gente Tá, beleza. vai juntar aí algumas coisas. Tá, Então, beleza. assim, primeiro, só engastado e livre. Então, o que é a flexibilidade? É isso aqui. Apliquei uma força unitária, o que deslocou é a flexibilidade, tá? Então, tá aqui, ó. Flexibilidade, né, está para o deslocamento, assim, a força, quer dizer, está para esse deslocamento, tá? Assim como no caso que ela é 1, vai estar para essa flexibilidade. Então, tá aqui, ó. Força igual a deslocamento sobre flexibilidade, né? Tentando escrever aqui isso em formato, com uma fórmula, né? Uma relação. Então, eu sei que quando eu aplico uma força, eu tenho deslocamento. Se essa força é de 1, eu tenho a flexibilidade. Então, cruzando, tá aqui, ó. Força igual a deslocamento sobre flexibilidade. Vou guardar essa informação, tá? Porque eu vou ter que utilizar ela daqui a pouco. Outro conceito também que vocês aprenderam aí ao longo da universidade, rigidez, né? O conceito de rigidez que eu estou chamando aqui de casinho, tá? O que é a rigidez, né? Então, novamente, considerando da mesma forma o pilar engastado e livre. O que vai ser a rigidez? A rigidez já é quando eu aplico uma força no topo, né? A rigidez é um valor, né, da força que eu aplico aqui no topo desse pilar e que ele gera um deslocamento unitário, ok? Então, o que é a rigidez? É o valor da força quando eu aplico no topo e tem como consequência um deslocamento horizontal, né, um deslocamento na mesma direção, igual a 1, tá? Então, da mesma forma, vamos fazer aqui um paralelo. Se, quando eu aplico a força, eu tenho deslocamento, quando eu tenho rigidez, eu tenho 1, cruzando aqui, ó, eu posso dizer que F é igual a rigidez vezes deslocamento, que é uma fórmula que vocês estão vendo aí desde física, né? F é igual a kx, era assim, lá de, sei lá, física 1, quando via lá aquela, acho que é física 1, que vocês viam lá aquele negócio com a mola, né? Então, F é igual a kx, é aquela mesma fórmula, né? Então, aqui é apresentado com o pilar, tá? Em pilar engastado e livre. Vou guardar essa fórmula. Vou juntar com a anterior, né, da flexibilidade. Então, juntando as duas, ó, vou substituir o meu F pelo K vezes deslocamento, tá? E aí, concluo que a rigidez é o inverso da flexibilidade, né? Então, acredito aí que muitos já sabiam disso, né? Mas, provando aqui, né, com um exemplo, com a teoria, com os conceitos desses parâmetros, né, de rigidez e flexibilidade, aplicando na fórmula, a gente chega aí nesse conceito que vocês, que eu acredito que a maioria já sabia, né, que a rigidez é o inverso da flexibilidade. Então, a gente guarda também essa informação. Tá. Então, a gente já sabe aí como calcular a rigidez, como calcular a flexibilidade de um pilar engastado e livre, sabe que um é o inverso do outro. O que eu fiz aqui? Né, como eu falei, vamos por etapas. Vamos agora estudar um primeiro caso, que é, novamente, o pilar, porque a gente vai cada etapa acrescentando, tá? Então, o primeiro caso, engastado na base e o topo livre, que é o que a gente acabou de ver. Apliquei uma força, ele se deslocou de delta, né? Trabalhos virtuais, né, que vocês aprenderam em ResMat 3, né?
princípio dos trabalhos virtuais. Quando eu quero calcular um deslocamento, né, uma das técnicas lá que a gente tem é o que? Eu posso pegar, eu posso integrar, né, no comprimento todo ali, onde eu estou avaliando a minha estrutura. Eu vou pegar um momento, né, real, né, que eu estou chamando aqui de M0, com um momento virtual. Foi assim? Estou considerando aqui apenas o efeito da flexão, tá? Como vocês viram aí também na disciplina de resistência dos materiais 3, né? Quando a gente tem as estruturas esbeltas, a parcela do cortante, né? Porque vocês sabem que eu tenho cortante aqui nessa estrutura, porém, para deslocamento, estruturas esbeltas, a parcela aí do cortante para deslocamento ela é muito pequena, né? Então, acaba que a gente descarta. Então, trabalhando aí só com o momento, a gente faz aí o real com o virtual. E o virtual, como é que a gente faz? Se eu quero deslocamento nesse ponto, eu aplico aqui uma força unitária. Não era assim? Né? Uma força virtual unitária. E depois? Depois eu faço o quê? Eu tenho que calcular os diagramas, né? Que eu tenho que colocar eles aqui dentro para poder integrar. Então, ó, diagrama de momento, um diagrama muito simples, né? Vocês fizeram aí coisas muito mais complexas. Engastado e livre, com uma força na extremidade livre, tá aqui meu diagrama de momento, né? Triangular. Aqui, considerando uma altura H qualquer, tá? Aqui eu tô só mostrando revisão do que a gente viu, tá? Então, um H qualquer. O meu momento aqui embaixo vai ser o quê? F vezes H. Tá aqui, ó. O momento. Para o virtual, tá. Se eu colocar, né, como eu vou ter que entrar com isso daqui na fórmula, eu tenho que definir o meu eixo de partida. O mais fácil é botar o eixo aqui em cima, certo? E aí, como é que eu escrevo esse momento aqui? F vezes X, ok? Para o virtual, vou pegar aqui meu diagrama de momento, muito parecido. Para uma altura H, o meu momento máximo ali na base vai ser o quê? H, né? Porque eu tenho F igual a 1, F vezes H vai dar FH, F igual a 1 vai dar o H. Da mesma forma, vou botar o eixo no mesmo lugar, lembrem, né? Tem que botar no mesmo lugar para poder integrar. E vou escrever aqui a solução, né, que representa aqui esse diagrama de momento. Então, é só X. Vou pegar esses valores e substituir, né, na minha integral. Então, agora, o L é o meu H, o meu M0 é Fx, o meu M1, X. Integral simples, né? Vocês também aí em cálculo fizeram integrais muito mais complicadas. Então, F é constante, sai da integral, I constante, sai da integral. Integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, definido aí de 0 a h. A gente substitui FH ao cubo sobre 3i. Então, é o deslocamento que a gente tem aqui em cima, né? Então, aqui, ó, pelo teorema dos trabalhos virtuais, está ali o deslocamento quando eu tenho pilar engastado na base, topo livre. Aí, juntando com o que eu acabei de falar para vocês, né? Quando eu tenho uma força unitária, o meu deslocamento é quem? A minha flexibilidade. Tá aqui, ó. Foi o que eu falei aí há uns 3 slides atrás. Se eu substituir, né, também mostrei aí, provei para vocês, a rigidez é o inverso da flexibilidade. Então, vou substituir, né? Vou aplicar aqui uma força unitária e aí, ó, vou achar a minha flexibilidade, né? F igual a 1. Quem é a minha flexibilidade? A altura do pilar ao cubo sobre 3 vezes o módulo de elasticidade e a inércia daquela estrutura. Quem é a rigidez? É o inverso, tá? Então, vamos guardar aí essa informação, né? Então, juntando aí os conceitos que vocês já viram, a gente consegue calcular a rigidez e a flexibilidade de um pilar engastado na base aí com topo livre, tá? Dúvidas aqui? Querem que eu repita alguma coisa? Tá tranquilo?
terra, né? Então tá. Então aqui, né, só detalhando, né, porque... Oi, Tamires? Tá tranquilo? Então aqui só para, né, depois vocês vão consultar para calcular. Então quem é o E, como eu falei, modo de elasticidade, no caso aqui nosso pilar de concreto, né, então o E do concreto, a altura do pilar e o momento de inércia do pilar. Então, como eu falei, vamos passo a passo, né? Mas o que eu falei, eu preciso... Lembra lá que eu falei, o que eu precisava para calcular a força? Eu precisava da rigidez do conjunto, né? Pilar com aparelho de apoio. Então, vamos ver o caso 2 agora, onde eu vou calcular só a rigidez e a flexibilidade, mas só do aparelho de apoio de neoprene, tá? Só o aparelho de apoio. Então, vamos pensar aqui. Então, ó, tá aqui meu pilar, tá aqui minha superestrutura. Então, tem aqui meu aparelho de apoio de neoprene, tá? Eu sei que eu falei que eu ia começar com... que a gente está considerando tudo Freycinet, tá? Mas eu vou começar aqui com o de neoprene, porque o entendimento dele é mais fácil. Então, e eu vou precisar de qualquer forma. Então, vamos aí. Aparelho de apoio de neoprene. Pensem lá, me acompanhem, né? Apliquei uma força F, tá? Aqui na superestrutura. O que vai acontecer? Esse meu aqui de forma bem, né, exagerada, é só uma ilustração para o entendimento de vocês. Esse aparelho de apoio vai se distorcer, né? Vai ter aí um movimento. Vai ter aí um deslocamento delta e uma distorção angular ali de gama, tá? Então tá aqui, considerando aqui H, a altura do meu aparelho de apoio, tá? Isso aqui é no 2D, mas a gente sabe que isso tem uma profundidade, né? Meu aparelho de apoio, mostrei lá as imagens na aula passada, eu tenho uma área ali em cima, onde está aplicada nessa força F, que é isso aqui é no 3D. Então, eu tenho uma área onde está atuando essa força aqui F, ok? Então, vamos juntar essas informações. Quando eu aplico essa força F em cima dessa superfície aqui, o que eu estou gerando? Estou gerando tensão cisalhante, né? Assim, ó, quando isso daqui se distorcer, não vão aparecer aí tensões internas? Que tipo de tensão? É tensão cisalhante. Não é tensão normal, porque a força não está normal, não está entrando aqui nessa área. É uma força de corte, certo? Então, por isso que vai surgir tensão cisalhante, força sobre área, né? Aquela primeira fórmula lá, uma das primeiras que vocês viram em Resmate 3. Que até tem aquele exemplo lá, acho que é do livro, né? Dos slides, que é uma tábua, você tem lá uma tábua em cima da outra, quando elas estão unidas e quando elas não estão, né? Porque você tem os deslizamentos entre elas, e quando elas estão unidas, elas não deslizam, gera tensão. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou ter tensão cisalhante aqui dentro. Vocês também aprenderam, né, lei de Hooke, né? Aprenderam, né, que os materiais tem aquela parte elástica deles. Então, lei de Hooke, tensão igual a modo de elasticidade vezes deformação. No caso de tensão cisalhante, a gente tem aqui o tal, a tensão cisalhante, igual ao módulo de elasticidade transversal, vezes a distorção, né, o ângulo ali de distorção do material. Ok? Estamos só lembrando, né? Nada disso aqui é novo. Vou juntar as duas coisas, tá? Então, vou ficar aqui com F sobre a área igual a G gama. Lembrem-se, né, que a gente está sempre trabalhando, né, na engenharia civil com pequenos deslocamentos, pequenas rotações, né? Vocês só têm acesso aí a um estudo de grandes deslocamentos, né, num curso de pós-graduação, tá? Nossas estruturas aqui sempre pequenos deslocamentos, pequenas rotações. Como a gente está trabalhando assim, a gente pode dizer que tangente de gama é igual a gama, né? Bota aí provavelmente aí vocês já viram aí na calculadora, se você botar um ângulo muito pequenininho, fazer a tangente,
tá praticamente o mesmo valor, né, usando aí radianos. Então, quem é tangente de gama, olhando aqui em cima, ó, no aparelho de apoio? Tangente de gama, cateto oposto, cateto sobre cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É o delta. Quem é o cateto adjacente? É o H. Então, tangente de gama, delta sobre H, que é igual a gama. Vamos juntar isso tudo aqui, né? Vou substituir esse gama aqui, passei aqui para baixo. Vou colocar o meu delta em evidência. Então, vou passar esse H para o outro lado, G para o outro lado. Tá aqui, ó. Delta igual a FH sobre a área do aparelho de apoio vezes G, sobre G. Mesma linha de raciocínio que a gente fez no anterior, né? Ó, se eu aplico uma força unitária, o meu deslocamento passa a ser a flexibilidade. E eu sei que a rigidez é o inverso da flexibilidade, certo? Então, ó, quem é a flexibilidade aqui do meu aparelho de apoio? É quando F é igual a 1. Então, ó, substituo F igual a 1, tá aqui, ó, H, área e G, tá? Quem é a rigidez? É o inverso. Então, tá aqui a rigidez de um aparelho de apoio de neoprene, tá? Vamos guardar aí também essa informação. Então, lembrando aqui, né, só para deixar bem explicadinho, quem é o H? É a espessura do aparelho de apoio, o S é a área e o G é o módulo de elasticidade transversal aí desse aparelho, tá? Dúvidas? Tá dando para acompanhar? Ok? Então, vamos lá. Agora sim, né? Vamos começar a juntar as coisas. Vou fazer aqui o caso 3, que é o quê? O pilar, né? O conjunto pilar com aparelho de apoio de neoprene. Ah, mas não é Freycinet? Sim, mas, como eu falei, vamos começar com fácil, depois a gente, para poder o entendimento do outro ser mais simples. Então, e eu sei que em algum momento eu vou ter conjunto pilar com aparelho de apoio de neoprene. Então, a gente já vai adiantando essa informação. Então, quando eu tenho esse conjunto desses dois elementos trabalhando juntos, como é que eu vou calcular essa rigidez? Então, aqui novamente é só um desenho de ilustrativo, né? Como se eu estivesse fazendo lá no quadro. Vocês têm aqui o pilar, superestrutura e o aparelho de apoio, ok? Tá lá a superestrutura com uma força F qualquer. O que vai acontecer? Um desenho bem exagerado, né? Porque, lembra, a gente está trabalhando com pequenos deslocamentos, mas é só para vocês entenderem. Eu vou aplicar essa força F, o meu pilar vai se deslocar, certo? O topo do meu pilar vai se deslocar e o aparelho também, ó. Ele tem lá a distorção dele e ele também vai se deslocar. Então, eu tenho um deslocamento do pilar mais o deslocamento do aparelho de apoio. Eu tenho essas duas parcelas aqui. Logo, quem é o deslocamento total desse conjunto? É a parcela do pilar com a parcela do deslocamento do aparelho de apoio. Ó, tô vendo? É sempre a mesma coisa. Uma vez que o conceito, né, a gente define um conceito, a gente vai seguindo com ele, né? Então, a gente já viu, ó, quando a força é unitária, deslocamento é igual a flexibilidade. Eu tenho aqui, ó, deslocamento total vai ser igual a flexibilidade desse conjunto, pilar com aparelho de apoio, de neoprene. Então, ó, a flexibilidade do conjunto, que é a flexibilidade do pilar com aparelho de apoio de neoprene, é a mesma coisa, ó, como isso aqui é o deslocamento total, é a mesma coisa que eu pegar o deslocamento do pilar, que é a flexibilidade do pilar, mais o deslocamento do aparelho de apoio, que é a flexibilidade do aparelho de apoio. Então, tá aqui. E a rigidez vai ser o inverso disso, né? Então, a rigidez aqui, ó, o inverso da flexibilidade, sendo que a flexibilidade, ó, é a soma das flexibilidades de cada elemento. E eu sei também que cada flexibilidade, né, para deixar aí tudo em função de rigidez, então a flexibilidade do pilar é o inverso da rigidez dele, mesma coisa com do aparelho de apoio. Então, ó, tá aqui, né? Isso aqui a gente já calculou,
né? Já mostrei aí no caso 1 quem é a rigidez do pilar, então já está lá a fórmula. E a rigidez do aparelho de apoio eu fiz no caso 2, então vocês também já têm. Então com isso, ó, vocês conseguem calcular a rigidez desse conjunto, pilar com aparelho de apoio de neoprene, tá? Ok? Tá. E agora sim, né? Vamos lá no caso 4, que é o conjunto pilar com aparelho de apoio de Freycinet, né? Então, a ideia é a mesma, né? A lógica é a mesma. Então, quem vai ser o meu deslocamento total? Da mesma forma como era deslocamento do pilar mais aparelho de apoio de neoprene, aqui vai ser deslocamento do pilar com deslocamento do aparelho de apoio de Freycinet. A questão que tem aqui, né, que é por isso que eu deixei ele para o final, é o que? O aparelho de apoio de Freycinet, né, lembrando, né, na aula passada que eu falei sobre aparelhos de apoio, o aparelho de apoio de Freycinet, ele não é uma borracha igual de neoprene, ele é um pedacinho de concreto, tá? Um pedacinho bem pequeno, com uma altura bem pequena ali de concreto. Imaginem, né, quando a gente fala aí, né, de elementos esbeltos, né, e elementos mais robustos, imagina o seu pilar, né, com 9 metros, 10 metros, 11 metros, e aquele aparelhozinho de apoio lá em cima, né? O deslocamento do pilar em relação àquele pedacinho de concreto que está lá em cima, né, considerando os dois, tudo ali de concreto. Então, imagina o deslocamento do pilar em relação ao deslocamento daquele aparelho de apoio de Freycinet ali de concreto. O deslocamento do pilar vai ser muito maior, né, do que o do aparelho de apoio de concreto, certo? Como esse deslocamento aqui é muito maior, tá, a gente pode, né, desconsiderar essa parcela aí do deslocamento do aparelho de apoio de Freycinet, né? Ele vai ter uma ordem de grandeza aí muito pequena em relação a esse deslocamento. Então, o deslocamento total vai ser basicamente, né, vai ser todo o deslocamento do pilar apenas, ok? E aí a gente volta, né, porque a gente já tem falado, fosse igual a um deslocamento igual a flexibilidade, logo, a flexibilidade do conjunto pilar com um aparelho de apoio de Freycinet vai ser igual a flexibilidade só do pilar, tá? Que a gente já calculou, né? H ao cubo sobre 3i. E a rigidez é só fazer o inverso, tá aqui, ó, 3i sobre H ao cubo, tá? Então, detalhe aqui, né, é você lembrar como é o pilar com o aparelho de apoio de borracha, que, né, a borracha se desloca muito mais ali do que o concreto, considerando ali as mesmas dimensões, e aí pensar que quando você coloca aqui tudo concreto, esse deslocamento aqui vai ser muito pequeno, tá? Então a gente pode desconsiderar nas contas, ok? Alguma dúvida aqui? Querem que eu repita algo? Não? Ok. Então, com essa informação, né, como eu falei, nós vamos considerar inicialmente todos os aparelhos como sendo Freycinet, tá? Todo mundo vai fazer essa sequência, né, porque a intenção aí do trabalho aqui, todos pratiquem igualmente. Então, mas na prática, né, se você adotar Freycinet e quando você calcular a sua força de temperatura e retração do concreto, essa força, né, esse conjunto aqui é maior que 80, né, a soma dessas duas parcelas, se esse valor é maior que 80, você não pode usar Freycinet, tá? Então, você teria que alterar para neoprene, tá? Então, no início a gente vai fazer tudo Freycinet, tá? Então, todo mundo vai adotar aqui inicialmente a rigidez, né, do conjunto pilar mais aparelho de apoio 3i sobre H ao cubo, tá? 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 3i sobre H ao cubo
Tá? Então, deixa eu ir aos poucos para não confundir muito. Então, inicialmente, todo mundo vai considerar isso, sabendo que se esse valor for maior do que 80, na prática, no dia a dia, tem que alterar para neoprene, tá? Então, tá. Então, vamos lá. Tem aqui a minha rigidez do pilar, com o aparelho de apoio de Freycinet, 3i sobre h ao cubo. Vamos olhar aqui, né? Porque, como eu falei, você vai ter você tem uma inércia na direção X e uma inércia na direção Y. Então, a gente tem que avaliar essa rigidez nas duas direções. Então, ou na direção de interesse, né? No caso, para uma força na direção longitudinal, né? Então, força na direção longitudinal. Qual é a inércia, né? Imagina ali a força nessa direção. Né? Qual é a inércia que a gente vai usar? A inércia da direção Y, né? Igual quando a gente fez lá a questão da flambagem. Força na direção transversal, a inércia que a gente utiliza é a inércia de X, tá? Então, é a mesma linha do raciocínio lá que quando a gente fez da flambagem, ok? Além disso, né? Então aqui isso é para a relação das inércias, né? Quais as inércias que a gente vai utilizar? Então, quando eu estiver lá calculando força na direção longitudinal, eu tenho que lembrar de pegar inércia em Y. Quando eu estiver calculando uma força na direção transversal, eu tenho que lembrar de pegar inércia em X, ok? Então, também se atentar a isso aqui para não confundir. Além disso, módulo de elasticidade. Quem é esse módulo de elasticidade aí que a gente vai utilizar? Na NBR 6118, lá no item 8.2.8, está escrito lá que, quando não forem feitos ensaios, tá, a gente pode estimar o módulo de elasticidade tangencial inicial, que a norma chama de SI, pela equação αE vezes 5.600 raiz de FCK. Vocês já devem ter utilizado isso aí também algumas vezes nas disciplinas de concreto, ok? Isso para um FCK entre 20 e 50 MPa. Isso aí tudo tirado da norma, tá? O nosso αE, a gente vai utilizar aqui granitos igneous, né? Refere-se a uma rocha que será utilizado para a confecção da brita do concreto. Então, esse αE é igual a 1, né? E lembrando, né? Isso aqui é uma fórmula empírica, né? Porque você tira a raiz de MPa, certo? E continua saindo com resultado em MPa, né? Então, isso aqui é uma fórmula empírica. E quando a gente trabalha aí com fórmulas empíricas, a gente tem que utilizar as unidades que está lá na teoria daquela formulação, tá? A gente não pode entrar com... não posso entrar com outra... Não posso entrar aqui com Pascal e achar que vou sair com Pascal, porque não vai dar certo, tá? Então, lá na norma ele fala, ó, essa formulação aqui, o meu FCK eu tenho que entrar em MPa e o meu módulo de elasticidade vai sair como resposta também em MPa, né? Isso aqui já está ajustado. Professora, Marcelo? o que a senhora está falando é que a gente não, o MPa não entra na raiz, não é isso? Ou seja, a gente não entra na raiz de MPa. Né? Porque não tem como, né? Senão seria Pascal a sexta, tira a raiz, vai ser Pascal ao cubo. Não, e o Pascal mesmo, né? Tipo assim, quando você trabalha, vamos supor, com... a princípio, teria que ser alguma coisa tipo um FCK ao quadrado, ou um FCK vezes alguma coisa, para você ter MPa ao quadrado, tirar a raiz e fica um MPa, né? Ou um Pascal, que seja, né? Fórmulas empíricas não, elas não respeitam isso, não precisam respeitar isso. Né, você, quando faz a fórmula tensão igual a força sobre área, você entra com o que você quiser, contanto que seja compatível, né? Pascal, quilopascal, metro, milímetro. Aqui não. Você vai tirar o valor numérico e esquecer a unidade, e meter megapascal. Tá, beleza. Isso são detalhes, né, que na norma a gente encontra muito isso,
né? Às vezes nos livros, né, a teoria, as fórmulas são deduções que vêm de alguma teoria, e às vezes na norma não. Ela veio ali de ensaios, da experiência de alguém, né, foram sendo ajustadas. Então, lembrando, né? É porque são detalhezinhos, mas que fazem diferença, né? Então, lembrar que... Na norma de concreto tem muito isso. Quando você leva 2/3, né, e FCK intermediária, tem muito isso. Exatamente. Então, são esses detalhezinhos que a gente, né, tem que ficar atento. E aí, aqui, ó, a gente vai entrar com MPA e lembrando que esse módulo de elasticidade também vai sair em MPA. E por que eu estou falando isso? Porque nas contas de vocês, na tabela de vocês, como é que você está entrando lá com as dimensões do pilar, né? Porque em algum momento aí já tem que fazer uma compatibilização de unidades, né? Então, mas lembrando que nessa fórmula aqui da norma, MPA, MPA. Então, ó, temos o cálculo da rigidez do pilar com aparelho de apoio de Freycinet. Como calcular ali o módulo de elasticidade. Lembrando, né, a gente está aqui numa análise estática, né, então a gente utiliza o módulo de elasticidade secante, SES, né, que a gente também pode calcular aqui como o alfa-i vezes esse SI, que já foi calculado, tudo estou tirando da norma, tá? E quem é o meu alfa-i? 0,8 mais 0,2 do FCK sobre 80, isso aqui tem que ser menor ou igual a 1. Na norma, a norma ela dá a fórmula, certo? E ela dá também uma tabela, né? Que você tira o mesmo resultado que você teve usando a fórmula. Vocês vão perceber que, então, ó, essa tabela aqui, ela está na norma, a tabela 8.1, está lá na página 25 da NBR 6118, e aí vocês vão perceber que é o mesmo, esse resultado aqui, esse resultado que a gente obtém aqui usando esses dados aqui, aplicando na fórmula. Porém, aqui está arredondado, tá? Se você jogar esses valores do SI com o alfa-i, o SES não dá 37 gigapascal inteirinho, dá 37, um monte de número, tá? Então, só para prestar atenção, porque às vezes dá uma diferençazinha de resultado, né? Do meu, né? Das contas que eu estou apresentando aqui para vocês com o de vocês, por causa disso, tá? Acaba que ele é um pouco sensível a essas aproximações. Então, eu considero os dois valores, tá? Quem quiser tirar o valor da tabela, ok. Quem quiser calcular, ok também, não tem problema. É só para vocês não falar assim, ué, por que está dando diferente? Isso é uma fonte que pode causar aí uma diferença de valores, tá? Porque se vocês usarem essa fórmula aqui no alfa-i, o SES não apresenta 37 inteiro, não aparece 34 inteiro, aparece com um monte de casa decimal, tá? Então, ó, com isso aqui, vocês já conseguem calcular a rigidez, tá? Do conjunto pilar com aparelho de apoio de Freycinet, porque vocês já vão conseguir, ó, com isso daqui, ou com a tabela, calcular o módulo de elasticidade. A inércia, já mostrei também para vocês como calcular. H é a altura do pilar, né? Então, já consegue... Esse o módulo de elasticidade que a gente vai usar é o secante, então? É esse último aqui, esse SS aqui, tá? Essa linha ou essa linha daqui da norma, ou um ou outro, tá? Beleza. Então, já consegue aí calcular o K. Tem tempo. Então, tá. Então, nesse ponto, vocês vão ter lá o valor da rigidez do conjunto, pilar, aparelho de apoio, tá? O que eu falei que eu também preciso calcular para determinar a força devido à variação de temperatura? Nossa ponte não é simétrica, né? Os pilares têm tamanhos diferentes, as dimensões deram diferentes, né? Da seção, a gente acabou de ver ali no pré-dimensionamento do pilar. Então,
eu não sei aonde está o centro de dilatação térmica dessa estrutura, tá? Então, a gente vai precisar calcular. Então, vamos lá. Centro de dilatação térmica. Então, como eu estou falando aqui para vocês, né? A gente tem que, como a gente vai verificar aí a variação de temperatura e também aí a retração da mesoestrutura, a gente precisa desse cálculo aí do centro de dilatação térmica, que eu estou chamando aqui de CDT. Numa ponte, né, simétrica, esse CDT estaria bem no meio, né, bem ali no eixo de simetria. Como a nossa ponte não é simétrica, a gente tem que calcular. Então, vamos olhar, tá? Então, tá aqui, ó. Eu estou explicando aqui a teoria, né, o geral. Então, para uma ponte qualquer, tá? Onde eu tenho aqui H1, H2, né? E aí, esse H2 aqui tem a mesma dimensão, esse H1 tem a mesma dimensão, esse vão aqui, ó, tem esse mesmo valor. O CDT está bem ali no eixo de simetria, tá? Não precisa nem se preocupar em calcular. Tipo assim, é automático, né? Você olhou, tá no meio. No nosso caso aqui, né, isso não vai acontecer. E aí, como é que a gente faz para calcular esse centro de dilatação térmica, tá? Esse ponto aqui onde está o centro de dilatação térmica, né, a gente está buscando esse ponto, ele é um ponto onde, né, qual é o conceito desse centro de dilatação térmica? É um ponto onde as forças, tá, que estão ali no topo do pilar devido à variação de temperatura e retração, ok? É um ponto onde a resultante é nula, ok? Então, ó, é um ponto onde as forças que a gente tem ali no topo dos pilares geram uma resultante nula. Então, eu quero saber que ponto é esse onde a minha resultante é nula. Então, tá aqui novamente, ó. Tá aqui a nossa ponte, agora já não mais simétrica, tá? A gente tem aqui, ó, pilares com alturas e dimensões diferentes. O vão, né? Os vãos entre os pilares também com dimensões quaisquer, não são iguais. E eu quero saber aonde está o meu centro de dilatação térmica. Eu quero saber aonde está esse ponto, né? A que distância ele está em relação ao quê? Né? Em relação ao início da ponte, né? Em relação ao pilar 1, em relação ao pilar 2, eu tenho que ter um ponto de referência, tá? Eu aqui escolhi como ponto de referência o pilar 2, tá? Então, eu estou calculando tudo em função, né? A minha referência é o pilar 2. Tem que ser sempre assim? Não, tá? Eu poderia ter feito em relação ao pilar 1. A posição sempre vai ser a mesma, tá? Vai sempre cair aqui nesse mesmo lugar. É só para me ajudar nos cálculos, né? Onde está a minha referência, onde que ela está, tá? Onde está ali meu ponto de partida. Então, tá aqui, ó. Eu estou colocando tudo em relação ao pilar 2. Não que seja obrigatório, ok? Eu vou começar aqui a dedução da minha fórmula. O que a gente sabe? Está tendo ali uma variação de temperatura, certo? Os pilares estão se deslocando. Cada pilar vai ter lá o seu deslocamento. Seu deslocamento 1, deslocamento 2, 3 e 4. Eu também sei que as forças internas que vão aparecer, né, também não são iguais, né, porque os pilares são diferentes, né? Então, vão surgir aqui em cima forças F1, F2, F3 e F4, tá? Então, mas o que a gente sabe, né, para determinar esse ponto? Que essa resultante aí tem que ser nula. Então, quando eu fizer somatório de forças, né, na horizontal, isso aqui tem que ser igual a zero, né, porque eu não tenho força externa sendo aplicado, eu tenho uma variação de temperatura. É bem parecido com o que vocês viram aí em outras disciplinas, né? Não tem força externa, né? Eu tenho uma variação de temperatura, só que esforços internos aparecem. Só que quando eu somo isso tudo, tem que estar em equilíbrio, né? Minha ponte não está balançando, então
tem que estar em equilíbrio, o somatório de força na horizontal tem que ser igual a zero. Então, a gente sabe aqui, ó, para esse esquema que eu fiz, que F1 mais F2, que estão numa direção, num sentido, tem que ser igual a F3 mais F4. Ok. O que nós também sabemos, né? Que eu já até mostrei aqui para vocês hoje, vamos falar novamente. F é igual a Kx, certo? Ou F é igual a K vezes uma variação de comprimento, um ΔL, que eu estou chamando aqui. Quem é esse ΔL? Né? Quem é essa variação de comprimento? Essa variação de comprimento, ela está ocorrendo por causa de quê? Por causa da variação de temperatura. Né? Teve um ΔT, isso aí lembrando, acho que acredito que no segundo grau, né, vocês já começam a ver isso, e aí também quando chega na faculdade, relembra, né? Quem é a variação de comprimento quando eu tenho uma variação de temperatura? ΔL é igual a L0, alfa, ΔT, né? Aquele alfa aqui, esse é aquele coeficiente, né, que é aquele coeficiente que é em função do material. De dilatação térmica. Isso, coeficiente de dilatação térmica, que depende do material, né? L0, o comprimento inicial, ΔT, a variação de temperatura. Então, vamos olhar para isso aqui. Vou fazer, né? Vou substituir isso aqui para o meu F1. Então, nessa força F1 aqui. Quem é o meu F1? Vai ser K1, né? Rigidez do meu K1. L0, alfa, ΔT. Inverti aqui, tá? Alfa, ΔT, L0. Quem é L0? Tá? Então, quer dizer, quem eu estou chamando aqui de comprimento inicial? Lembra que eu botei o meu ponto de referência aqui no pilar 2, tá? Esse é o meu ponto de referência. Então, eu estou imaginando aqui, ó, eu estou botando uma variação de temperatura. Esse vão aqui, L1, tá? Mais esse X, que é o centro de dilatação térmica, certo? Esse pedaço aqui todo vai gerar uma força no meu pilar 1, né? Ele vai aumentar de tamanho e vai gerar aí uma força interna F1. Estou fazendo tudo aqui, inicialmente o meu X está partindo do P2 e eu vou fazer tudo em função do CDT, tá? Que eu sei que nesse ponto, o que acontece? A resultante das forças tem que ser zero, tá? Então, tá aqui. Então, estou fazendo aqui em função. Então, eu tenho, ó, comprimento inicial, L0, vai ser o X mais L1, para eu chegar aqui, ó, onde está atuando essa força F1. Vou para o próximo. Quem é o meu F2? K2 alfa ΔT. Esse F2 aqui, ó, que está agindo no meu pilar 2, ele está vindo em relação ao meu CDT, né? Qual é o comprimento aí que está tendo um ΔT que está influenciando nesse ΔL? É esse X aqui, é essa medida. F3, K3 alfa ΔT, quem é o L0? Ó, vamos olhar aqui, ó, F3. Quem é o L0? Vai ser L2 menos X. Estou pegando esse pedaço aqui, ó, sempre em relação ao meu CDT. E por último, o meu F4, K4 alfa ΔT. Quem é o meu L0? Estou aqui. Vai ser L3 mais L2 menos X. Vou pegar esse pedaço todo aqui. Essa variação aqui de temperatura nessa região vai influenciar nesse F4 aqui, eu partindo aqui do meu centro de dilatação térmica. Então, juntando agora essas duas informações, esses dois conjuntos de informações, né, juntando esse primeiro com esse segundo, a gente chega, tá, numa relação de X com os valores de rigidez dos pilares, com o tamanho dos vãos, tá? E só, tá? Aí vocês vão olhar assim, ué, cadê o alfa? Cadê o ΔT? Sumiram? Certo? Por quê? Vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui, ó, F1, vou substituir aqui em cima. F2, vou substituir aqui em cima. Mesma coisa, ó, F3 e F4, tá? Então, vocês vão ver que
todos esses parâmetros, todas essas variáveis aqui, elas estão em função de alfa e ΔT. Então, eu posso cortar, certo? F1 tem alfa ΔT, F2 também, F3 também, F4 também. Por isso que acaba cortando, tá? Então, eu vou ficar só aqui em cima com K1, K2, K3 e K4 e esses valores de X, L1, L2, L3. Vou manipular, botar o X em evidência e vou chegar nessa equaçãozinha aqui de baixo, ok? Então, o interessante aqui é o que? Para calcular o centro de dilatação térmica, eu não preciso saber o valor da variação de temperatura. Eu sei aonde está o centro de dilatação térmica sem saber o quanto que está variando de temperatura. É independente da variação de temperatura. É independente do coeficiente de dilatação térmica. É em função apenas da estrutura. É em função apenas da rigidez e do tamanho dos vãos. Tá? Detalhe aqui, tá? Que eu percebo que nos trabalhos os alunos se confundem. Okay? Professora? Oi, Marcelo, pode falar? O K1, o K2, o K3 e o K4 são as rigidez dos pilares 1, 2, 3 e 4, não é isso? Isso, exatamente. Tá bom. Aqui embaixo tem um somatório, tá? Ó, aqui embaixo tem um somatório que você vai somar K1, K2, K3 e K4, tá? Que eu substituí ali por um somatório. Anotem, né? Vocês têm esse material, vocês vão ter esse PDF aqui que eu tô, né, que eu tô apresentando para vocês, mas é sempre bom ter um caderno, um bloco de notas, tá? Para fazer pequenas anotações de algumas coisas que eu acabo falando. Eu observo nos trabalhos que às vezes os alunos se confundem, tá? Com esse L1, L2 e L3 com as dimensões dos vãos, tá? Lá no início eu chamei de Lzão 1, Lzão 2, Lzão 3, Lzão 4 e Lzão 5. Aqui é Lzinho, tá? A gente pega só essa parte intermediária. Tanto é que só tem 3, não tem... às vezes os alunos se confundem, aí pega... Tanto é que nem... né, aqui só é 1, 2 e 3, é só entre vãos, né, entre pilares. Então, só prestar atenção aí, bota uma anotação. No cálculo do CDT, lembrar que Lzinho é diferente de Lzão. Olhar para a estrutura, tá? Para não pegar aí valor errado, ok? Então, aqui tem que ver lá qual o seu valor do Lzinho. Essa distância aqui, ó, entre o pilar 1 e o pilar 2, tá? E aí, é colocar na fórmula. Essa fórmula, né, ela é geral, ela serve para qualquer ponte? É sempre isso? Não, né? Essa ponte, esse X aqui foi uma dedução feita para uma ponte com 4 pilares, né? Se eu tenho uma ponte com 5 pilares, tem que mexer na fórmula. Se eu tenho uma ponte com 6, tem que mexer na fórmula. Tem uma ponte com 2, tem que mexer na fórmula, tá? Isso aqui foi uma dedução com base nessa estrutura aqui, tá? E considerando que, além disso, considerando que o ponto de referência, o P2, né? Então, por exemplo, se você estiver lá olhando o trabalho de um colega, ou está trabalhando com alguma coisa assim, e falou, mas está diferente a fórmula. Se o ponto de referência for outro, a fórmula vai ficar diferente, tá? Então, isso aqui é válido para o nosso problema. Mas vocês viram aí que não é uma dedução tão complexa, né? Acredito que vocês conseguiriam reproduzir aí para um outro arranjo, né, de ponte, tá? E aí, agora sim, nessa etapa, com a rigidez, né? E aí vocês percebem que as coisas vão se encadeando, tá vendo? Para o cálculo do CDT, eu preciso da rigidez, por isso que eu ensinei antes rigidez para vocês, né? Então, para calcular a rigidez, você precisa do tamanho do pilar, por isso que vocês também fazem isso primeiro. Então, tá tudo, né, se encadeando.
E agora sim, uma vez com a rigidez, uma vez com o CDT, com o centro de dilatação térmica, vocês conseguem calcular essas forças longitudinais em virtude da variação de temperatura e retração do concreto por perda d'água, tá? Deixa eu só olhar aqui quanto que eu ainda tenho para falar, que eu não queria parar no meio do caminho. Tem muita coisa. A aula, normalmente essa daqui hoje é de 2h10, né? Eu vou parar aqui, porque eu não vou conseguir até falar pro final. E eu não quero parar no meio do caminho. Prefiro parar um pouco antes. É isso, né? Hoje é 2h10. Eu vou interromper por aqui, tá? E aí, na próxima aula, eu volto nesse ponto, que é pra gente ver, né, realmente aí como é que agora, né, como é que calcula essas forças, uma vez que a gente já tem a rigidez e já tem o centro de dilatação térmica, tá? Deixa eu ver se eu tenho que dar algum aviso. Não. Então, de conteúdo de aula eu paro aqui, tá? Já dá para vocês calcularem o tamanho dos pilares de vocês, tá? Então, não deixe acumular, minha sugestão. Não deixem acumular. Já dá para calcular essas dimensões e validar até com o que eu já apresentei hoje, ok? Então, de conteúdo é isso. Quem quiser continuar na aula aí para tirar dúvidas, só continuar aí que eu tiro dúvidas. Para os demais, uma boa tarde, tá? Professora, posso tirar algumas dúvidas? Claro, pode sim. Eu vou só finalizar aqui, parar o vídeo. Terminar. Vou parar a gravação.